te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Graça e paz. Graça e paz. Abra aí sua Bíblia no livro de Gênesis 48. Gênesis 48, o versículo 10 e 11. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso, José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Essa semana não, foi domingo, né, assim, depois de ter vindo, né, no culto lá na casa de Camila, e como eu falei ontem, né, na ministração, que o Senhor estava falando comigo a respeito do texto que a gente ministrou ontem, né, sobre se submeter à escolha de Deus, porque foi Deus que escolheu, né? Quando Deus escolhe, está escolhido. E daí, né, assim, quando foi no domingo, esse versículo, o Senhor me lembrou desse versículo de Jacó, quando tudo que aconteceu, né, com a vida de José. José era um filho querido de Jacó, né, assim, porque era da sua velhice. E Jacó, né, e da esposa, né, que ele amava, né, muito Rebeca. E os outros filhos era de Lia, né, a sua irmã. E a Bíblia fala que aqueles irmãos de José tiveram inveja de José, né, assim, ao ponto de vendê-lo como escravo para o Egito. E você deve conhecer toda a história aí. Ele é vendido e quando ele é vendido, né, assim, não impede que ele venha, né, assim, a viver aquilo que Deus tinha para sua vida. A Bíblia mostra que os irmãos, né, de José vendem o seu irmão José, e acontece que, né, assim, ele é vendido e os seus irmãos pensam que e os irmãos não sabendo mais o itinerário, achando realmente que ele tinha vendido como escravo. Jamais eles iam imaginar que o Senhor, né, assim, iria fazer o que fez, né, na vida de José. E acontece que, né, José torna-se governador do Egito, né, assim, e houve toda aquela fome, e seus irmãos é conduzido para lá. Você conhece a história. E acontece que Jacó agora passa a morar lá com José, junto com seus irmãos, né, assim, e Jacó, já de avançada idade, a Bíblia diz que, né, assim, os olhos de Jacó já estava enfraquecido pela avançada idade, né? Ou seja, já estava não enxergando muito bem, mas agora já não estava conseguindo enxergar, né, assim, direito. E aí José, né, leva os seus filhos, Manassés e Efraim, para que ele pudesse o abençoar. Porque ele já percebia que seu pai, Jacó, já estava com a idade muito avançada. Mas o versículo, o texto, né, assim, que eu queria que você pudesse, né, ver, é o versículo 11, quando diz assim: e Israel disse a José:
nunca pensei que veria a sua face novamente. E agora Deus me concede ver também os seus filhos. Talvez você, né, assim, nessa manhã, não seja Jacó, mas esteja na situação de Jacó. Talvez, né, a promessa faz tanto tempo que Deus falou que você já não consegue enxergar. E talvez você esteja dizendo como Jacó, como Israel, né? Que ele disse assim, e Jacó disse, né, para José, nunca pensei que veria a sua face novamente. Será que você já passou por esse momento que você está dizendo essa frase que Jacó disse para José? Nunca pensei em viver isso. Eu nunca pensei em passar por isso. Seja bênção, ou seja, uma promessa que agora você já não está mais acreditando, não está vendo possibilidade que venha a acontecer. Não sei. Ou, né, assim, uma situação que você está passando, que você está dizendo exatamente como José, como Jacó disse para José. Eu jamais pensei em passar por isso. Eu jamais pensei em ver isso acontecer novamente, né? E ver novamente isso. Essa frase de Jacó, né? Assim, o Senhor começou a falar ao meu coração, porque muitas vezes nós estamos como Jacó, dizendo exatamente isso, pensando exatamente assim como Jacó. Eu posso imaginar, né? Assim, imaginar Jacó naquele tempo, antes de seus irmãos ir lá para o Egito e ir comprar comida, né, lá no Egito, esse período, a angústia de Jacó, né, seu filho que ele amava morto, né, tinha morrido, e a esperança dele, né, aquela tristeza tomando todos os deles. Ele acordava, né, assim, e eu já ouvi um psicólogo falar, né, assim, e um psiquiatra também falar, por exemplo, mães, né, assim, porque eu estou falando mães porque no Rio de Janeiro, né, tem as mães da Sé, aquelas mães que perderam seus filhos, né, foram perdidos e nunca achados. E todos os questionamentos, assim, todas as respostas de cada uma delas era basicamente não, era a mesma. O sentimento de não se conforma, porque há uma esperança que pode ser que esteja vivo, mas também a angústia de se morreu, não enterrou, né, o corpo, então não viu aquilo, né, assim, então aquele sentimento, né, que perturba dia e noite. Eu fico imaginando, né, Jacó com aquele mesmo sentimento, né? Porque se ele tivesse enterrado o seu filho, né, talvez ele se conformasse mais, né, assim, não completamente, porque, né, existem perdas na nossa vida que, né, se a gente passa a conviver, né, a gente aprende a conviver com a ausência daquela pessoa, né, assim, mas a gente não esquece. A gente, claro que a dor diminui, mas ela não passa, porque é uma ausência, né, a falta daquela pessoa. E eu imagino Jacó, né, assim, seu dia a dia, ele tentando conviver, mas com certeza aquela angústia no seu coração, né, assim, de, poxa, eu nem tive, pelo menos, né, assim, o direito de enterrar meu filho.
porque os seus irmãos tinham dito, né, que ele tinha sido devorado, né, por um animal selvagem, e trouxe lá a roupa ensanguentada, o manto dele, né, assim. Então, imagine não ter o corpo, já a dor de saber que seu filho morreu e não ter como enterrar, né, dar o último adeus, falar. Aquela angústia todos os dias tomado, e era Jacó, a quem o Senhor, né, o constituiu, né, assim, a quem, né, assim, as nações, né, divididas, né, Deus, né, ele tem um encontro com ele, muda a vida de Jacó, trapaceiro, agora, né, para Israel, príncipe. Eu não sei você, mas existem momentos na nossa vida que a gente parece que perdeu a promessa, a gente já não consegue mais enxergar que essa promessa pode acontecer, porque alguém tentou matar os teus sonhos, como os irmãos de José. Alguém te vendeu, alguém fez algo para destruir, né, os sonhos que você tinha, os projetos que você tinha. E talvez você esteja dizendo nessa manhã ou nesses dias, você tenha dito, né, a mesma frase que José disse, né, dizendo assim, como ele, né, como José, como Jacó pôde dizer, né, nunca pensei em ver novamente, ou seja, dá a entender de que ele estava aprendendo a conviver com aquela dor, com a ausência do seu filho, porque morreu, os animais devoraram ele, pelo relato que os seus irmãos tinham dito, tinha devorado, ou seja, ele diz aqui, nunca pensei, porque não passava mais na sua mente, né, no seu pensamento em rever, ele só iria rever na ressurreição, né, assim, mas, né, assim, nunca mais. E talvez você esteja assim, devido a situações. Você já não está mais conseguindo enxergar a promessa. E talvez você esteja dizendo, né? Ou diante, né, da promessa, porque algo que Deus também tratou comigo, né? O segundo ponto que Deus tratou comigo é que o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus determinou para a minha vida, para a sua vida, o propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida. Não será uma venda, não será um desprezo, não será uma morte, né, que vai impedir. Plano de alguém que vai impedir do que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que Jacó disse, nunca pensei em te ver novamente, mas o meu Deus, que faz infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque o poder dele opera em nossas vidas. Nos dá a capacidade de viver, porque ele diz, eu nunca pensei em te ver a tua face novamente, mas Deus me deu o privilégio de ver a face dos teus filhos, não só a tua, mas o dos teus filhos. Eu quero te dizer que se você nessa manhã pensou estar dizendo, né, como Jacó, não penso mais, porque alguém destruiu, tentou matar os teus sonhos, e você dizer, já não penso mais em ver, nunca pensei mais que eu podia viver isso novamente, né? Viver o melhor de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus na minha vida, porque, né, alguém acabou com o meu sonho, alguém fez isso, né, para que eu não tivesse mais esse direito. Eu quero te dizer que Deus vai fazer você ver novamente a promessa se cumprindo na tua vida. Você vai ver novamente os planos de Deus, os projetos de Deus estabelecidos em sua vida. E a Bíblia diz que Jacó não só viu a face de José, como viu o dos seus filhos.
Eu quero te dizer, querido, que quando novamente a bênção do Senhor chegar, pousar sobre a tua vida, fazer você viver o milagre dele, vai ser bem melhor do que como você pensou. Eu não pensei em viver isso novamente. Eu não pensei que Deus tinha isso para mim, né? Assim, Deus tem algo tão melhor, tão excelente para a tua vida que você nem imagina. Talvez você nem esteja mais pensando em viver isso novamente, né? Em viver, em rever essa promessa, porque devido às situações, devido ao que alguém fez, né? Ou intentou contra a tua vida, você não mais agora poder enxergar que Deus tem essa promessa para a sua vida. Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã. Que você possa, assim como Jacó, nós possamos, assim como Jacó, poder viver, não só rever as bênçãos fluindo na nossa vida, como ver, né, as bênçãos da bênção que o Senhor trará para as nossas vidas. Que Deus abençoe. Um excelente dia para você, que você seja um agente abençoador e compartilhe essa mensagem para outras vidas que precisam ouvir, que você vai ver, que essa pessoa vai ver a bênção, a promessa de Deus na sua vida e ainda ela vai ser acrescida, né? Deus não só fez Jacó rever o seu filho, mas ele deu a bênção abundante de poder ver os filhos de José. Não só José, não só a face de José, mas agora dos seus filhos também. Eu quero te dizer que essa bênção que Deus vai fazer você ver, você viver, você reviver, né, ou viver novamente, né, essa bênção, eu quero te dizer que ela vem acompanhado com uma bênção maior, com um milagre maior, com um brilho maior sobre a tua vida. Que Deus abençoe, que Deus te conceda um excelente dia para a glória do nome dele. Beijo.